Fala galera, meus queridos ouvintes, tudo beleza? Tá começando agora mais um Pod Aula. E como vocês já me conhecem, eu sou a apresentadora Caroline Rodrigues. E eu sou a apresentadora Ana Cecília. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é Programa de Melhoramento Genético em Equinos. Bom, e para a gente começar o podcast, antes da gente entrar no assunto de equinos, vamos falar um pouquinho sobre o que é melhoramento genético, qual é o objetivo dele, para a gente poder entender melhor toda essa discussão que a gente vai começar. Bem, o melhoramento genético em si é um conjunto de técnicas de biologia molecular e embriologia que são utilizadas em seres vivos para aumentar a frequência dos alelos desejáveis em indivíduos de uma determinada população e assim diminuir os genes menos desejáveis. Ou seja, simplificando o que eu acabei de falar, é um processo que seleciona ou modifica intencionalmente o material genético de um determinado ser vivo para obter indivíduos com características de interesse, através de diversas técnicas, como, por exemplo, a técnica de sexagem de sêmen. Nossa, essa técnica que você acabou de apontar, Ceci, a técnica da sexagem de sêmen, eu acho ela muito, muito interessante. Eu andei lendo os artigos a respeito e eu vi que essa técnica de sêmen sexado consiste na separação dos espermatozoides pelo cromossomo X e o cromossomo Y, com o propósito de utilizar para fecundação somente as amostras que darão origem aos animais de um sexo pré-determinado. E isso tudo para poder visar uma maior proporção de descendentes de sexo desejado. E todo esse processo ele é feito com a possibilidade de aumentar a rentabilidade dos empreendimentos e também decidir assim a prole dos animais conforme os interesses dos produtores. Exatamente isso, Carol. Essa técnica ela é extremamente recente e até o ano de 2017 ela era exclusiva dos Estados Unidos. Só que hoje essa técnica super avançada e altamente tecnológica na área de reprodução equina, né? Ela está presente aqui no Rio Grande do Norte, graças ao projeto Gene Potro. Sim, sim, o Genipotro. Nossa, esse projeto ele é sensacional. Eu vi que ele tem como proposta, junto com a Sebrae, permitir que os criadores eles possam ampliar o número de animais de alto padrão e assim elevar o padrão genético de todo o rebanho potiguar, por meio de três principais técnicas. A primeira é a sexagem do sêmen, que a gente acabou de dar uma comentada. A segunda é a transferência de embriões fertilizados in vitro. E a terceira é o congelamento do sêmen equino. Isso. O projeto ele é executado com o apoio da Associação Norte Rio Grandense de Criadores, a ANORC, e da Associação Norte Rio Grandense dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha, que é a ANQM. Esse trabalho ele foi implantado aqui no Rio Grande do Norte de uma forma subsidiada, com auxílio do SEBRAE, como você mesmo acabou de falar. E esse projeto busca utilizar biotecnologias de reprodução como uma ferramenta para o impulso do agronegócio do cavalo de micro, pequeno e médio porte. Que assim, esses cavalos eles possuem um faturamento anual bruto de até 4,8 mil. Nossa, é um projeto com uma magnitude muito grande, né? E muitos órgãos envolvidos, mas muita pesquisa. Bom, a gente vai falar agora das técnicas e dos valores que os produtores podem investir segundo o projeto. Exato. A vantagem de participar do programa é de que 70% dos custos pela aplicação das técnicas vão ser subsidiados pelo SEBRAE, através do programa SEBRAE Tech. O criador fica responsável pelo pagamento de apenas 30% do total das consultorias, e assim as técnicas são compradas em pacotes de procedimentos. O produtor pode tanto enviar o sêmen já ejaculado do animal de sua preferência, ou fazer a coleta na Central Bom Pasto, que é um moderno centro biotecnológico especializado na criação de cavalos, que encontra-se localizado no município de Serrinha, no Agreste Potiguar. Lá na Central Bom Pasto, o sêmen do animal será processado conforme os interesses do proprietário. Sim, sobre a técnica de transferência dos embriões fertilizados in vitro, quando o produtor opta por usar essa técnica, ele envia à central as éguas doadoras com os devidos exames sanitários e o sêmen do garanhão. Os embriões são então implantados nas receptoras, que ficam na central por até 45 dias, para garantir a prenhez dela, enquanto que as éguas doadoras permanecem na central por até 90 dias, sem a cobrança de custos.
A central, por sua vez, ela tem a responsabilidade da alimentação, dos hormônios e dos exames de retorno das fêmeas. A prenhez do produto também é uma certeza que o Bom Pasto tem, e tem uma garantia de 120 dias quando são seguidas todas as recomendações protocoladas. Os valores variam conforme a quantidade de embriões, de 1 a 5. Os valores vão variar entre 1,8 mil reais a 9 mil reais. Além disso, é possível ainda inseminar as éguas reprodutoras. O serviço é todo feito na base central Bom Pasto. O criador precisa apenas enviar os animais com os exames sanitários em dia, junto com o sêmen do garanhão, onde a prenhez do produto na égua reprodutora tem uma garantia de 120 dias, quando seguidas também as recomendações protocoladas. As éguas reprodutoras permanecem até 60 dias sem custos na central. O valor da inseminação artificial acompanha a quantidade de prenhez, podendo de ir a 1 até 15 dias. Nesse caso, o pacote custará para o criador um valor entre R$ 600 reais a R$ 9 mil reais. Pois é, já a técnica de congelamento do sêmen, que é um processo de criopreservação do ejaculado do garanhão para possível uso futuro em demais fêmeas reprodutoras, o produtor precisa enviar o garanhão para a Central Bom Pasto, sempre atendendo aos requisitos exigidos pelo Ministério da Agricultura. Lá serão, então, realizados testes de adequação aos processos de congelamento e descongelamento do ejaculado. O proprietário poderá fazer um seguro de transporte ou da permanência do garanhão na central. O tempo de permanência depende da quantidade de palhetas contratadas, em que os pacotes vão de 50 a 600 palhetas, e assim os valores variam de 750 a 9 mil reais. Quanto aos resultados, no ano de 2018, 18 reprodutoras foram inseminadas artificialmente por meio do projeto. Em outras 74 éguas foram realizados procedimentos de transferência de embriões. 1.100 palhetas de sêmen equino foram congelados e 31 doses de esperma foram sexadas para a escolha antecipada do sexo do embrião via o projeto Genopotro, que já atendeu a 39 criadores de cavalos no Rio Grande do Norte. Bem, em 2019, o rebanho equino do estado contou com 40,3 mil cabeças, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Logo, a proposta do SEBRAE com o projeto Genipotro é permitir que criadores possam ampliar o número de animais de alto padrão e, assim, elevar o padrão genético de todo o rebanho potiguar. Exatamente. Bem, Ceci, após conversarmos sobre esse projeto potiguar incrível que é o Genipotro, eu queria levantar uma discussão aqui, que eu acho que ela é um pouquíssimo falada. E qual é, mulher? É sobre a atuação do Brasil nessa área de programas de melhoramento equino. Olha, você tem razão, viu? Esse assunto é pouquíssimo abordado em muitas discussões, visto a grandiosíssima importância que ele tem. Eu li um estudo que dizia que, em relação às outras espécies de exploração zootécnica, as pesquisas na área de melhoramento genético são bem menores em equinos no mundo todo, e no Brasil, em particular, é menor ainda. Embora algumas pesquisas publicadas em cavalos envolvam a área de melhoramento genético, ainda não existe efetivamente programas consistentes de seleção nas diferentes raças criadas no Brasil. E, nesse sentido, pequenos grupos de pesquisadores ligados às universidades e institutos de pesquisa têm trabalhado na área, especialmente em relação a aspectos conservacionistas de raças nacionais ou quantitativos de caracteres de interesse econômico de raça nacional e importada. Mas acontece que muitos estudos e pesquisas foram interrompidos por causa da pandemia da Covid-19. Nossa, é complicado demais nessa situação da pandemia. Cara, é muito triste ver projetos com tanto potencial e tão importantes serem forçados a serem adiados por causa dessa situação. Mas eu estava vendo também, Ceci, que além disso que você comentou, nós no Brasil temos uma dificuldade específica em que, ao se pesquisar melhoramento genético de cavalos no Brasil, surgem diversos empecilhos, tipo os baixos índices reprodutivos, os altos intervalos de geração e parto, os baixos números de filhotes por parição e longo período de gestação em função de aspectos operacionais, como informação escassas e imprecisas de dados reprodutivos, comportamentais e também de desempenho em grandes partes das raças.
Acontece muito também dos criadores não aderirem às tecnologias reprodutivas, como a inseminação artificial do gene podre, por exemplo. A transferência de embriões fertilizados in vitro também, que atualmente é restrita de forma mais intensa à raça puro-sangue inglês. A justa falta da tecnologia reprodutiva é um dos motivos das populações de algumas raças de equinos serem baixas, mas o Brasil ele é muito positivo em relação à produção dos cavalos atletas, porque muitas vezes o Brasil aperfeiçoou desde o manejo, pastagem e reprodução até a genética, mesmo que muitas vezes de maneira empírica. Essa preocupação com o melhoramento da qualidade do plantel brasileiro vem ganhando força. Isso também pode favorecer a expansão da equinocultura no país, observada principalmente por meio do crescimento do número de eventos esportivos que rola aqui no Brasil. E esse ponto que você acabou de falar, ele é um ponto muito positivo e muito importante para o Brasil em si, né? Exatamente. Mas então, galera, nós vamos encerrar nosso podcast por aqui. Foi muito enriquecedor ouvir e participar dessa discussão sobre os programas de melhoramento genético equino. E é muito importante, né, para a nossa sociedade pesquisadora e, sobretudo, sobre a nossa sociedade produtora de equinos, todos esses resultados, todos esses projetos sobre esse assunto. Os avanços que nós temos hoje já têm um enorme potencial de mudar muita coisa nas produções da área dos equinos e de outros animais também. Claro, claro, com certeza, Carol. E muito obrigada a vocês, caros ouvintes, por nos acompanharem até aqui. E o nosso pó de aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa discussão sobre programa de melhoramento genético em equinos. E fiquem ligados para os próximos podcasts. Tchau, tchau. Tchau!